Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A crise na sucessão do movimento dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai dar uma olhadinha, porque eu já aprendi alguma coisa na igreja. Se perguntar pra mim, o que você lembra disso? Cara, eu lembro daquela historinha de que Brigham Young estava lá na frente e de repente o pessoal viu o rosto de Joseph no rosto de Brigham Young, foi um sinal de que deveria ser ele. Só isso. Não vou lembrar de muito mais detalhe não. Na época que eu ouvi, cara, eu pensava assim, tá, pode ter sido, né? Mas eu achava estranho, pensava, cara, que engraçado, né? Mas ok, né? Se um monte de gente confirma que viu, realmente é um sinal. Mas daí agora, né, pensando sobre isso também, né, a gente pensa, tá, tem tanta coisa ali, por exemplo, do que a gente já falou, enfim, contra o ensinamento oficial da igreja, que a igreja realmente vai falar, não, isso aqui, veja bem, né, o pessoal diz, eu vi muito disso nos comentários sobre a morte de Joseph, o pessoal diz que ele atirou para fora e acertou algumas pessoas. Então, né, é um negócio ali que alguém comentou e daí o John Taylor resolveu escrever isso, mas assim, ninguém tem muita certeza. Foi mais ou menos um diz que me diz que Joseph matou algumas pessoas antes de morrer. Então, isso aí nem foi registrado, nem é ensinado para os membros da igreja. Né? Foi registrado tal, mas enfim, não é ensinado para as pessoas, né? Não é ensinado no domingo. O pessoal não vai ficar ciente dessa informação pela boca da igreja, pelo menos. Mas daí quando chega nessa história aí, o pessoal viu o rosto de Joseph. Aí isso sim, isso é registrado, é um negócio muito importante, né? O pessoal viu o rosto de Joseph no rosto de Brigham Young. Não é um diz que me disse, isso aí é certo, né? Então, eu não gosto muito dessa situação, não. Mas, enfim, vamos dar uma olhadinha na Wikipédia. Ali eles dizem que, né, depois da morte do profeta Joseph Smith em 1844, teve uma crise que abalou os membros fiéis da igreja, que estavam indecisos em quem deveria ser o sucessor. Realmente o pessoal não estava esperando que aquilo acontecesse, e de repente não estava muito certo de que se isso acontecesse, quem seria o substituto? Como a gente sabe, quem foi escolhido foi o Brigham Young, e isso por quê? Porque ele era o próximo escolhido em apostolado sênior, então, ou seja, ele era o cara com mais tempo de apóstolo, então foi Brigham Young, e é assim até hoje, né? O cara que tem mais tempo de apóstolo vai ser o próximo profeta. Que a gente pode, às vezes, até ter ali o primeiro e segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, que não tá na ordem, então, né, nem sempre vai ser o primeiro conselheiro ali vai virar o próximo profeta, não. Aí tinha um pessoal que não concordava com esse método de escolher o próximo e, né, se revoltavam e eram expulsos da igreja, então começavam a surgir, então, a partir daí, as religiões dissidentes, né, alguns ramos da igreja Sud. Mas cerca de 90% decidiu seguir Brigham Young e aceitaram ele como o novo líder da igreja. Bom, quem mais estava na disputa aí de liderança? Joseph Smith III. Então, cerca de 5% dos membros acreditavam que Joseph Smith III deveria ser o sucessor. Que eles acreditavam que essa ordem deveria ficar na família. Como, né, uma monarquia, mais ou menos. Então, os seguidores de Joseph Smith III se separaram desse grupo original da igreja e resolveram criar a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
E, na verdade, hoje em dia, acho que a partir dos anos 2000 ali, eles alteraram o nome para Comunidade de Cristo. Então, bem recente, né, se for considerar todo esse tempo de igreja. Aqui, quando esses dados foram acrescentados na Wikipédia, está dizendo que a Igreja Sud tinha 16 milhões de membros, 16,4 milhões de membros, e essa Igreja Comunidade de Cristo conta hoje com mais ou menos 250 mil membros, então bem menos. Daí, em terceiro lugar, em número de membros, seria a Igreja de Jesus Cristo, o nome, entre parênteses, Bickertonita, dirigida por Sidney Rigdon. Então tinha alguns membros da igreja que acreditavam que Sidney Rigdon deveria ser, né? Poxa, o cara tava ali com Joseph o tempo todo. Depois que Oliver Cowdery e Joseph Smith tiveram, né, esse atrito e tal, Sidney Rigdon chegou para ser o segundo cara ali. Mas confesso que eu não sabia que o Brigham Young era o cara mais antigo no apostolado. Tipo, eu não sabia que ele era mais antigo que o próprio Sidney Rigdon. Provavelmente o Oliver Cowdery não foi chamado porque ele com certeza era o próximo, né? Porque ele recebeu sacerdócios junto com Joseph Smith e tal. Mas eu imagino que ele estava afastado da igreja, né, na época. Enfim, essa igreja do Sidney Rigdon, que é a Igreja de Jesus Cristo, ela conta com 15 mil membros. Eu não sei na época quanto que deveria estar. Aí depois tem a igreja do James Strang. Eles chamaram sim de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias Strangita. Aí teve um outro carinha, o Granville Hendrick. Não ouvi falar dele ainda. Ele também... a igreja dele é a igreja do lote do templo, se chama Igreja de Cristo, é aquela igreja que está tomando conta lá do terreno onde foi feita a promessa de que os membros, que a Sião ia ser estabelecida lá no Missouri. Só que daí essa igreja desse cara também teve uma subdivisão, então tem a igreja do lote do templo e tem a Igreja de Cristo com a mensagem de Elias, enfim. Aí tem um outro cara também desconhecido, Alpheus Cutler. Ele, na época de Joseph, ele era membro da presidência do Sumo Conselho e Conselho dos 70. Criou a Igreja de Jesus Cristo Cutlerita. Também foi uma subdivisão bem pequena. E vamos ver a Igreja de Joseph Smith III, que a gente já citou. Enfim, então tá aqui a lista das pessoas. Se eu não me engano, o David Whitmer também estava nessa de sucessão. Tanto que eles fizeram a igreja whitmeriana. Não sei porque não está na lista aqui. Mas sim, acho que os principais foram realmente o Sidney Rigdon, o James Strang e o Joseph Smith III. A gente vai dar uma pulada agora para o Vozes Mormons. Vamos ver o que eles têm registrado sobre essa crise de sucessão. Então, basicamente, eles falam, poxa, né, Joseph chegou, né, faleceu em 1844, deixou os Santos dos Últimos Dias numa situação assim meio inesperada. Por quê? Porque a igreja estava jovem ainda a igreja, estava já sem o seu líder e também tinha ficado sem instruções específicas para o que fazer numa situação dessa. A crise não foi só na questão de quem tem que ser o presidente. Não, influenciou muita coisa, como a doutrina da igreja, a ordenança da igreja, os ofícios, né, as organizações, tipo os quórums, né? Então, assim, a igreja ficou bem abalada mesmo. Bom, a gente tem que dar uma olhadinha agora também numa informação aqui, porque o Vozes Mormons fala assim, estima-se que em torno de 50% dos membros, eles tenham seguido a liderança dos 12, que foi encabeçada pelo Brigham Young. Então a outra metade se dividiu entre os demais grupos e indivíduos. O que a Wikipédia falou? 90%. Né? 90% seguiu o Brigham Young e aqui está falando que 50% seguiu o Brigham Young. Pô, é uma diferença enorme, na verdade. Eu diria que a Wikipédia provavelmente pode ter sido alimentada ali por um membro da igreja, porque assim, é muito mais conveniente para um membro da igreja chegar e falar, não, né? A igreja na época, 90% aceitou Brigham Young como profeta. Por quê? Porque isso endossa mais a credibilidade da igreja hoje, né? Mais do que, por exemplo, então assim, 50%, vamos dar uma olhada, né? O que os outros 50% seguiram? Opa, Joseph Smith III, deixa eu ler um pouquinho mais sobre isso, entendeu? Cria um atrito.
Então, obviamente, para a igreja seria melhor que acreditassem que muito mais membros da igreja seguiram o Brigham Young. Onde cada um deles coletou informação? Não sei, teria que dar uma olhadinha. Mas enfim, a gente tem então esse conflito aqui já de informação. Eles comentaram então dessas outras igrejas fora de Brigham Young, né, que é a maior, né, que é a SUD atual hoje. Algumas delas ainda existem, outras foram extintas. Sim, a gente já sabe quais tem ali. Então a Comunidade de Cristo ainda está ok. A do lote do templo ainda está ok. Bom, se a Comunidade de Cristo é a igreja reorganizada, eu estou tentando lembrar qual que é o nome da outra. Eu acho que é Tradicionalista, Igreja Tradicionalista de Jesus Cristo nos últimos dias. Aquela do Warren, que eles ainda vivem a poligamia escondidos no meio do deserto lá. A gente pode estar fazendo um episódio específico sobre essas outras igrejas dissidentes aí da Igreja SUD, para a gente entender mais sobre elas. Uma informação interessante é que famílias foram divididas por alguns anos ou décadas por essa questão de divisão da igreja. Então, provavelmente, alguns acreditavam que deveria ser Brigham Young, outros acreditavam que deveria ser, por exemplo, o James Strang ou o Joseph Smith III, e a família se despedaçava por essa diferença na crença. Eles até citam alguns exemplos aqui, por exemplo, o escritor Benjamin Winchester, que ele foi para a igreja de Sidney Rigdon. O pai e a irmã dele seguiram Brigham Young. Teve um tal de Warren Post, que ele foi apóstolo na igreja do James Strang, enquanto o irmão dele se tornou porta-voz da igreja do Sidney Rigdon. Samuel Miles foi para Utah com Brigham Young, enquanto o irmão dele se uniu à colônia de Lyman White. Tem mais um carinha aí, o Lyman White, fez mais uma divisão. Tem outro cara, Jedediah Grant, já ouviu falar dele. Ele seguiu os 12 ali do Brigham Young, mas a irmã dele seguiu a reivindicação patriarcal de William Smith. Olha aqui, cara, William Smith também estava na jogada, por ele ser o irmão, de Joseph, resolveu que ele também deveria reivindicar a liderança da igreja. Interessante. Eles citam aqui também Brigham Young e Heber C. Kimball. Eles lideraram os pioneiros ali na igreja oficial hoje, mas algumas das esposas deles, tanto do Brigham Young quanto do Kimball, se separaram ali da família e levaram seus filhos para se juntar à Igreja de Cristo do Alpheus Cutler. Então é isso, sim, foi um debate, foi uma crise, além de eclesiástica, né, da igreja, também foi uma crise pessoal e familiar que destruiu muitos laços emocionais aí, foram rompidos, famílias foram separadas por conta dessa crise de sucessão. E agora vamos dar uma olhadinha o que o Investigações SUD consegue de informação pra gente. Eles já começam lá do começo, 6 de abril de 1830, a igreja foi organizada. Em 38 ela ganhou esse nome, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E lá no Times and Seasons, volume 5, página 683, ele foi escrito lá em 15 de outubro de 1844, estava citando que o Hyrum Smith tinha sido selecionado para ser o sucessor de Joseph Smith. O problema é que ele morreu junto com o Joseph. Eu nem sabia disso não. Não sabia que o Hyrum estava selecionado para ser o próximo. Interessante. Daí, segundo a linha de sucessão, o irmão mais novo de Joseph, que era o Samuel Smith, seria a escolha mais provável. Porque Joseph falou ali, se eu e Hyrum formos mortos, Samuel H. Smith seria meu sucessor. Foi escrito no diário de William Clayton, que era o secretário de Joseph, só que eu tô vendo aqui que foi escrito no dia 12 de julho de 44, então... Ou seja, ele não registrou isso antes da morte de Joseph. Pode ser especulação? Pode. Mas a gente tá falando também do secretário de Joseph, cara. O cara conhecia Joseph pra caramba, tava sempre junto. Só que Samuel Smith morreu alguns dias depois de Joseph. Nem sei, na verdade, o que aconteceu com ele. Como será que ele morreu? Foi dia 30 de julho de 44. Então, se Joseph foi 27 de junho, foi um mês e pouquinho depois de Joseph, ele morreu. Repentinamente, tá dizendo?
Bom, nem o ChatGPT sabe dizer por que ele morreu. Provavelmente deve ter algum registro, sim, alguma coisa, mas não está muito amplamente divulgado na internet, então fica difícil conseguir isso assim, repentinamente. Então, o último dos irmãos sobreviventes aí de Joseph, que era o William Smith, resolveu aceitar o direito de suceder seu irmão como presidente da igreja. Mas teve pouco resultado, o pessoal não levou muito a sério essa ideia dele assumir a igreja. Ah, olha aqui, ó, tem informação, ó. William chegou a afirmar que seu irmão Samuel fora envenenado a mando de Brigham Young. Brigham Young, no entanto, negou qualquer envolvimento pessoal. Inclusive, observando que ele soube da morte de Joseph 3 ou 4 semanas depois. E isso ainda era depois da morte do Samuel Smith. Tá, não sei. Se o Samuel Smith morreu, tipo, 1 mês e pouquinho, e ele tá dizendo 3 ou 4 semanas depois, ele ficou sabendo, ainda tá dentro da morte de Joseph. O que vocês acham? A gente ainda não falou sobre a personalidade de Brigham Young, né? Mas já vamos antecipando que não era muito boa gente. Nem membro da igreja não consegue falar assim, cara, esse cara foi gente boa, esse cara era um homem de Deus. O pessoal não consegue. Se a gente já viu que Joseph não era legal, mas tem muita gente que fala, não, sim, ele é um cara bem bacana, a gente vai ver que é o contrário com o Brigham Young, tá? Não sei como que ele conseguiu ser o sucessor na igreja e ter seus seguidores, porque o cara era difícil, era osso duro. Então, será que, sabendo que Joseph morreu e que o Samuel ia ser o próximo, será que ele providenciou que o Samuel não ficasse no caminho? O que vocês acham? Eu peguei essa informação agora. Eu, particularmente, agora, com o contexto que eu tenho, eu acho que seria muita teoria de conspiração acreditar nisso. Não desconsideraria, não ficaria, estou super surpreso. Não, se isso realmente fosse verdade. Precisaria trocar uma ideia com o William para entender, né, tipo, como o irmão dele morreu e por que ele acha isso. Porque eu também não gosto muito de coincidência. Cara, quando tem algumas coincidências, eu já fico assim, cara, muito antena ligada para o que está acontecendo. E o cara que vai ser o sucessor de Joseph morrer 1 mês depois é uma baita de uma coincidência para mim. E, tipo, a morte dele ser uma coisa assim tão indecisa, né? Por exemplo, até o irmão dele falou que ele foi envenenado, tipo, né? Não foi atropelado, não aconteceu nada assim de muito diferente, não foi uma doença nem nada, realmente, tipo, o cara morreu do nada. Curioso, muito curioso. Para quem quiser ler um pouco mais sobre essa fofoquinha aí do William Smith, essa acusação dele, foi um documento que ele próprio escreveu em 1857, que é Mormonism, A Letter from William Smith, Brother of Joseph the Prophet. Essa publicação foi feita no New York Tribune, de 19 de maio de 1857. A defesa de Brigham Young, falando que não fui eu, não tenho nada a ver com isso, foi em julho de 57. Então aí, 2 meses depois, foi publicado onde? No Journal of Discourses, então material da igreja, volume 5, página 77, e também no volume 8, página 69. Cara, o que eu tô vendo aqui também, mais um contexto, e isso aconteceu o quê? 57? 13 anos depois que Joseph morreu? Se William realmente tivesse assim, muita convicção de que o Brigham Young fez isso, provavelmente ele ia levantar a acusação já na hora. Então ele levantou 13 anos depois. Tudo bem. Não é de se descartar totalmente, mas isso colabora para a situação de teoria da conspiração. Por quê? Porque fica evidente que ele não tem prova, que isso não aconteceu realmente evidentemente. Olha, Brigham Young matou Samuel Smith para ficar no cargo. Parece mais assim o William Smith levantando alguns pontos e lançando a ideia. Tá, outra informação aqui. A possibilidade então de sucessão de Joseph, o filho mais velho dele, que era o Joseph Smith III. Cara, sabe quantos anos que ele tinha? 11 anos. Lembra que a gente até citou num episódio anterior aí que a Emma estava grávida? O filho dela nasceu, quem que era? O David, será? Acho que era David. Nasceu depois que o Joseph foi morto. Cara, que dureza.
E aqui também comenta, né, que 2 possíveis sucessores de Joseph seriam o David Whitmer e o Oliver Cowdery, mas ambos tinham sido excomungados da igreja, então, né, estavam fora de cogitação. Então agora eles estão levantando aqui, ó, quem eram os principais indicados. Sidney Rigdon, que era o único membro remanescente da primeira presidência, então, ou seja, né, tipo, do conselho mais alto da igreja. Ou um outro principal também seria o presidente do Alto Conselho de Nauvoo, que era mais ou menos como se fosse um conselho legislativo e judicial da igreja. Ele era liderado por William Marks, não tá nem naquela lista da Wikipedia. William Marks. Então era um dos principais. Como que ele era um dos principais? Não tá nem listado na Wikipedia, cara. E o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, que era, né, o cara mais antigo ali no cargo, missionário da igreja, Brigham Young. Bom, foi feita então uma reunião ali em Nauvoo, em 8 de agosto de 44, então 1 mês e meio aí depois da morte de Joseph e também depois da morte do Samuel Smith. Nessa reunião estava o Sidney Rigdon e o Brigham Young apresentando os seus casos, né? Eu devo ser o presidente, eu devo ser o presidente. Então o Sidney Rigdon chegou falando, não, eu sou o único membro da primeira presidência que sobreviveu, então eu devo ser o guardião da igreja. A informação aqui, ó, até dei um chat, o chat tá sabendo dessa informação aqui. Eu tava em dúvida então quem era o segundo conselheiro. Se o presidente era Joseph e o primeiro era o Sidney Rigdon, ele falou que ele era o único sobrevivente da primeira presidência, quem era o segundo? Era o Hyrum Smith. Cara, o Sidney Rigdon estava na frente do Hyrum Smith e o Hyrum Smith ia ser o sucessor. Que engraçado. Olha aqui, daí o site Investigações Studio comentou aqui. O Brigham Young então falou, não, ninguém vai suceder o Joseph Smith. Sabe o que vai acontecer? O Quórum dos 12 vai suceder a presidência da igreja. Então é isso que a gente tem hoje. Então a gente tinha um profeta e os 12 apóstolos como 2 coisas separadas. E hoje é uma coisa única. A presidência da igreja é liderada pelo Quórum dos 12 Apóstolos. E o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos é o profeta. Aí fala aqui, né, que a votação da congregação foi esmagadora, apoiando a proposta do Brigham Young. Então, depois disso, o Sidney Rigdon ficou chateadão, saiu de Nauvoo e estabeleceu a sede da própria igreja dele, aonde? Em Pittsburgh, na Pensilvânia. E então, na Conferência Geral de 6 e 7 de outubro, né, provavelmente sábado e domingo, de 1844, 3 meses ali depois da morte de Joseph, o Quórum dos 12 presidiu a organização da igreja pela primeira vez e Brigham Young foi apoiado como presidente do Quórum dos 12 e a primeira presidência da igreja, mas não como profeta. Para quem quiser dar uma conferida em detalhes sobre essa situação, foi ali Times and Seasons, volume 5, página 692. Foi publicado em 1º de novembro de 1844. Olha que interessante. Daí o Brigham Young falou assim, nessa conferência. Ele abordou a questão da revelação. Mais especificamente, ele falou assim, né, que as revelações tinham acabado com a morte de Joseph Smith. E sobre assim, né, quem receberia revelações, então, e publicaria. Ele afirmou assim, cada membro tem o direito de receber revelações para si mesmo, tanto masculino quanto feminino. Se vocês não sabem de quem é o direito de dar revelações, eu lhes direi, sou eu. Interessante. Então, tipo, ele não foi selecionado como um profeta revelador, falou que tinha acabado as revelações com Joseph, mas depois falou que cada membro pode receber revelação, e depois falou que, né, quem tem o direito de receber revelação era ele. Isso aí tá no Times and Seasons, volume 5, página 682, 683. Olha, outra coisa que eu vi. Eu falei que a igreja do Jeff Warren era tradicionalista, a igreja fundamentalista de Jesus Cristo dos últimos dias. Olha só, eu entrei agora no site oficial da igreja, e eles têm uma publicação chamada Sucessão na Liderança da Igreja. Eles colocaram ali uma frase da Villa T. Kimball, que era a mulher daquele Heber C. Kimball, sabe? A mãe daquela menininha de 14 anos que deram pro Joseph casar.
Então, que até, aliás, o Joseph tinha pedido ela também. Depois ele falou que era brincadeira. Mas, então, a Village Kimball falou assim: todos estão com o coração cheio de tristeza e as próprias ruas de Nauvoo parecem chorar. Bom, aconteceu que a maior parte dos apóstolos, inclusive o marido dela, né, o Heber C. Kimball, eles estavam espalhados pelo leste dos Estados Unidos numa campanha para a eleição presidencial dos Estados Unidos que Joseph Smith estava concorrendo. Então tinha pouca gente por ali, o pessoal estava espalhado mesmo, a liderança. Quem estava ali era, né, John Taylor e o Willard Richards, que foram presos junto com ele. O John Taylor, inclusive, levou uns tiros, né? Então acho que ele estava se recuperando aí dos ferimentos sofridos quando a turba atacou a cadeia. O Sidney Rigdon estava em Pittsburgh, ele estava desenvolvendo a igreja lá quando isso aconteceu. E os membros da igreja estavam apavorados com as ameaças de violência por parte dos inimigos da igreja e não sabiam o que o futuro lhes reservava. Isso aqui está no site da igreja. Então, algumas pessoas diziam que a igreja ia desmoronar, né, com a morte de Joseph Smith. Aquele jornal, a gente já citou ele aqui, o New York Herald, escreveu que a morte de Joseph Smith selava o destino do mormonismo. Eles não vão conseguir outro Joseph Smith. É interessante as fontes da igreja. Quando eu fui ver aqui, né, tipo, eles colocaram o númerozinho onde está a fonte desse New York Herald, né, que escreveu essa frase. Cara, eu tava esperando que eu fosse clicar na fonte e eu ia achar a própria publicação. Não, você acha uma publicação da igreja que mostra essa publicação. Vamos fechar a informação dentro da bolha. Tem fonte, sim, o material tem fonte. Onde é a fonte? A fonte é a igreja. Ou é a igreja ou é Deus. Precisa de fonte melhor do que essa? A igreja comenta ali que Brigham Young então falou, logo depois ali de ouvir esses rumores, né, Brigham Young falou assim: a morte de um ou de uma dúzia não pode destruir o sacerdócio, tampouco impedir que a obra do Senhor se espalhe por todas as nações. Então o site da igreja fala assim, ó: Joseph Smith era ainda relativamente jovem quando morreu e não tinha anunciado um plano claro de sucessão. Muitos esperavam que Hyrum fosse o sucessor de Joseph quando surgisse a necessidade, mas Hyrum tinha sido morto com seu irmão. Alguns santos da igreja viram que o precedente deveria ser como o bíblico, de que os 12 apóstolos liderariam a igreja depois da morte de Jesus, né? Então esperavam o mesmo da igreja açude. Olha a argumentação interessante deles. Um membro da igreja que morava em Nauvoo disse que ouviu, olha a fofoca, não tem nem nome, disse que ouviu pessoas defendendo vários líderes de potencial, incluindo os apóstolos Brigham Young, Parley P. Pratt, Sidney Rigdon, William Marks, Joseph Smith III. Ou até mesmo Stephen Markham, um fiel membro da igreja que foi ferido pela turba enquanto tentava chegar a Joseph Smith na cadeia de Carthage. O cara estava tentando ir proteger Joseph e foi ferido pela turba. Muitos santos sentiam a urgência de decidir a questão e Emma Smith, preocupada com a sua situação financeira em sua família, pediu aos líderes locais que escolhessem rapidamente um administrador para cuidar das questões financeiras. E, cara, parece que a igreja tentou dar uma denigridinha na imagem da Emma, falando, tá preocupada aqui com a grana? Não sei, cara. Ficou feio, né? Aí eles comentam ali, ó, Sidney Rigdon chegou em 3 de agosto em Nauvoo, falou, não, vocês querem um líder? Tem que ser rápido. A menos que vocês, né, resolvam esse negócio aí rápido, a igreja vai acabar sendo espalhada aos 4 ventos. E então o Sidney Rigdon falou assim, ó, né, esse cara sou eu. Então tinham 4 apóstolos, acho que dos 12, então 4 estavam ali em Nauvoo na época, que era o Parley P. Pratt, George Albert Smith, John Taylor e Willard Richards. E eles falaram, Sidney Rigdon, calma aí, vamos ter um pouco de paciência para resolver esse negócio. Vamos esperar os 12 estarem completos aqui pra gente resolver isso aí.
Não, eu entendo o que o Sidney Rigdon quis dizer. Talvez teve muita prepotência também dele querer ser o presidente. Mas quando você tem um vácuo de poder, cara, na história, nunca dá boa. Alguém vai se aproveitar da situação e vai tentar tomar o poder. O que, na verdade, poderia, inclusive, ser ele próprio. Mas também a questão dos 12, eles estavam esperando conseguir reunir os 12 apóstolos para tomar essa decisão. A igreja provavelmente não ia se desfazer totalmente, talvez ia ter alguém ali tentando assumir a liderança, tentando tomar o poder, se aproveitar da situação. Mas eu imagino que sim, o melhor a se fazer era tentar tomar o controle, tentar segurar as coisas, né, enquanto, né, a igreja estava ali naquele sentimento de Joseph ter falecido, e o que tivesse dos 12 apóstolos ali ficar segurando a igreja até os 12 chegarem e assim tentar acelerar esse negócio. Pessoal, né, vamos juntar esses 12 aqui, avisa todo mundo, traz todo mundo para cá porque a gente tem que resolver essa parada aqui. A argumentação da igreja aqui, ó, tá dizendo que em Doutrina e Convênios foi dado uma regra, que inclusive acho que eles nem colocaram qual capítulo e versículo, eles só falaram em 1835, né, em Doutrina, na primeira edição de Doutrina e Convênios, então os caras nem replicaram para Doutrina e Convênios atual, é por isso que eles não colocaram a capítulo e versículo. Porra, cara, muita alteração nesses documentos oficiais aí, hein? Bom, tá dizendo que nessa publicação ali de 1835, estava dizendo que a primeira presidência da igreja tinha o mesmo poder sobre a igreja que o quórum dos 12 apóstolos. Então, ou seja, né, numa falha aí da primeira presidência, o quórum dos 12 apóstolos assume com igual poder e autoridade sobre a presidência da igreja. Ó, tá dizendo ali, ó, dando-lhes chaves para abrir as portas das nações e estabelecer a igreja por todo o mundo fora de suas estacas organizadas. Cara, é isso. Por que essas coisas não são replicadas? O pessoal é fogo, né? Deve ter tanta coisa aí nas primeiras edições que não foi replicado porque não é conveniente, que eu fico chateado, cara. E daí o que ficou dessas instruções é considerado lei. Daí a igreja dá um monte de explicaçãozinha, assim, mais ou menos, sobre a questão dos 12 assumir, para endossar que sim, os 12 iam assumir, né, para tirar totalmente a possibilidade de outra pessoa assumir, né, como o Joseph III, o James Strang e outras pessoas, o Sidney Rigdon, né, e inclusive eles falaram aqui, inclusive meses antes, né, da morte de Joseph, provavelmente ele já estava preocupado com a questão de talvez ele morrer. E ele falou assim: passo o fardo e a responsabilidade de liderar esta igreja dos meus ombros para os de vocês. Essa fala foi retirada de quem? Do Orson Hyde. Ele fez um statement, tipo uma declaração, né? Uma declaração do Quórum dos 12, feita pelo Orson Hyde, em março de 1845. Isso está incluso nos documentos que é o Joseph Smith Papers. Está no site josephsmithpapers.org. Tá, então essa declaração foi feita depois, né, praticamente um ano depois da morte de Joseph. Então, é conveniente. Cara, que chato daí, né? O pessoal dizer, não, inclusive Joseph falou, passo o fardo e a responsabilidade de liderar a igreja do meu ombro para o de vocês. Quando que ele falou isso? Foi antes de morrer, né? Onde está registrado? Não, peraí, o Orson Hyde registrou isso um ano depois da morte. Cara, não, isso aí não é documento para mim. Inclusive eu achei aqui, ó, entrei no site da igreja de novo, porque eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, né, no Word. E daí eu consegui achar aqui, ó, aquele New York Herald, que falou sobre o destino da igreja, né, que ia se despedaçar e tal, tá no New York Herald, de 8 de julho de 1844, na página 2. Tá falando sobre o assassinato de Joseph Smith, o profeta Mormon. Esse é o título da publicação no jornal. Bom, daí tá falando ali então que em 6 de agosto de 44, Brigham Young e outros 4 apóstolos voltaram para Nauvoo. Então já tinha 4, com 4, 8, com Brigham Young 9, ainda faltava gente. Então daí o site da igreja fala ali, não, quando o Brigham Young ficou sabendo então da morte de Joseph, falou que sentiu que a cabeça fosse partir ao meio, ficou bem desorientado, né? Mas depois essa desorientação aí se dissipou
e veio um pensamento muito nítido na mente dele de que, né, mesmo que o profeta tivesse morto, as chaves do reino permaneciam com os 12 apóstolos. Ah, que bom então. Então tá resolvido o problema. Veio um pensamento bem nítido na mente dele de que eles deveriam assumir. Tá bom, acho que resolveu o problema. Aí olha que intriga. Daí falou então, 2 dias depois que Brigham Young chegou, o Sidney Rigdon convocou uma reuniãozinha de oração matutina num bosque perto de uma colina ali perto do templo. E o Brigham Young tinha planejado se reunir com os outros apóstolos naquela manhã, mas ele mudou de planos quando ouviu sobre essa reuniãozinha aí do Sidney Rigdon. Ah, que história é essa? Então ele deu uma conferida, olha aí, ó, o Sidney Rigdon tá fazendo pressão aqui, tá fazendo a reuniãozinha dele, né? Ah, beleza, então. Então daí o Brigham Young fez a sua própria reuniãozinha, e nessa reuniãozinha o Brigham Young falou, ó, sinto que quero chorar por 30 dias, em vez de ter a iniciativa de dizer às pessoas o que o Senhor quer delas. Então tava falando mal ali do Sidney Rigdon, né? Pô, o cara tá fazendo pressão aqui que tem que resolver logo esse negócio, porque ele tá querendo assumir, né? Mas eu, na verdade, tô aqui, ó, querendo chorar por 1 mês por causa dessa situação aqui. Pra ver então como o Brigham Young era um cara sentimental em questão ao falecimento de Joseph. Tava respeitando, né, o luto. Diferente desse Sidney Rigdon aí, safado. E teve uma publicação do Wilford Woodruff que ele escreveu assim: ficou evidente para os santos que o manto de Joseph havia descido sobre ele, no caso o Brigham Young. Ah, cheguei na fofoca aqui, olha aqui. E quem foi o autor dessa fofoca? Howard Egan. Então esse Howard estava lá na reunião e ele estava conversando com um tal de Jesse Little. E o Howard falou assim, ô Jesse, cara, durante o discurso do Brigham, cara, ele estava falando assim de um jeito assombroso. Muito semelhante a Joseph Smith. Ele falou, cara, como que ele falou? Se pusessem uma venda em um homem, dificilmente ele perceberia que não era Joseph falando. Falou assim, cara, se você fechasse o olho, você ia ver que era o Joseph. E olha aqui, ó, como a igreja colocou no site. Esses antigos relatos do que veio a ser conhecido como a transfiguração de Brigham Young demonstram que muitos santos reunidos em assembleia viram em Brigham o claro sucessor de Joseph Smith. Ah, cara, então olha só, um comentáriozinho de uma forma de expressão. Ele nem disse assim, realmente a gente viu o rosto de Joseph no Brigham. Não, ele falou, cara, assim, sabe, o jeito que ele fala, sabe, é muito parecido com o Joseph Smith e tal. Então é isso, cara, olha só como a igreja transformou essa fala em uma situação muito forte para colaborar com a ideia de que, sim, Brigham devia ser o sucessor e de que a igreja atual hoje, né, que segue o Brigham, que inclusive, né, membros SUD, vocês são considerados a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias Brighamita, né, porque é a que seguiu Brigham Young. Então tem esse termo aí. Mas para diferenciar, né, porque assim, todos alegam ser a igreja original. A igreja do Brigham Young, do Joseph Smith III ou dos outros, alegam que são a igreja original. A igreja SUD que seguiu Brigham Young acabou crescendo mais. E então também alegam que são a original, tá? Mas por isso tem essa diferenciação e daí é bom chamar de Brighamita para poder diferenciar. Cara, então é isso, olha só. Uma frasezinha que o cara disse, mais ou menos o Brigham Young parecia com o Joseph do jeito que ele falava. Eu já vi claramente em publicações da igreja, tanto imagens quanto em filme, sendo representado assim o rosto de Joseph aparecendo na cara do Brigham Young. Então sim, é feito um sensacionalismo bem grande em cima dessa falazinha, porque, cara, ela ficou muito legal. Para poder colaborar para a ideia de que Brigham era o cara, pô, essa fala dele foi fenomenal. E eu fico chateado porque é isso, cara. Às vezes tem algumas falas que são muito mais evidentes, mais relevantes, e a igreja considera como, isso aqui é especulação. Especulação. Por quê? Porque vai contra o que a igreja prega. Mas a especulação que um cara disse aqui, como uma comparação, é desenhado pela igreja como se fosse
a situação. Né? E olha só, a igreja continua aqui no site dizendo, anos mais tarde, dezenas de membros descreveram esses relatos mais elaborados, né? Descrevendo uma milagrosa transformação na aparência e na voz de Brigham Young naquela ocasião. E olha aqui, ó. É com essa situação, tá dizendo ali, ó, que os membros ansiavam que as ordenanças do templo que Joseph tinha prometido continuassem e tal, e que o manto, né, então por o rosto e a voz de Joseph se refletir em Brigham Young, tá dizendo que essa situação mostrou que o manto de Joseph havia descido sobre Brigham Young. E eles deram seu voto maciço para apoiar os 12 apóstolos como líderes da igreja. Durante os 3 anos seguintes, Sidney Rigdon, James Strang e outras pessoas formaram seus próprios movimentos, cada um desviando alguns membros da igreja. A maioria dos santos, porém, seguiu os 12 apóstolos. Daí tá dizendo, ó, durante os próximos 3 anos, até 47, então, o quórum dos 12, meio que como um grupo geralzão, liderou a igreja até que então o Brigham Young conseguisse chamar então, né, os seus conselheiros, estabelecer a primeira presidência como a gente conhece hoje e, né, para constituir essa primeira presidência da igreja. E olha só que interessante, só para dar uma continuidade ainda nesse assunto, fui lá para o site Mais Fé e eles têm uma publicação, sim, deixa eu ver o nome da publicação. A História da Sucessão dos Presidentes da Igreja, site Mais Fé, publicado por Lucas Guerreiro, em 2018. Então eles explicam, olha só, essa parte aqui é interessante, fala o quê? Brigham Young assumiu a liderança da igreja, né? Entretanto, um grande milagre aconteceu para que a igreja soubesse que o manto da presidência estava sob Brigham. 8 de agosto de 1844, terça-feira, foi um dos dias mais importantes da história da restauração. Naquele dia, um milagre aconteceu diante de toda a igreja. Brigham Young foi transfigurado diante do povo, e a crise da sucessão da igreja foi resolvida. Então, olha só, uma frase que o Howard lá estava conversando com o cara, dizendo, cara, nossa, o Brigham Young falou meio que parecido com o Joseph, virou um alvoroço grande. Agora eu não sei se... Porque aqui ele comenta sobre várias pessoas que citaram isso. Aí eu não sei se essas outras pessoas foram influenciadas pela fala do Howard e depois também confirmaram isso, né? Ou se cada um teve a sua impressão sobre a fala do Brigham individualmente. Não sei se vocês estão entendendo. Porque aqui está citando várias pessoas. Vamos dar uma olhada? Cadê? História da Igreja na Plenitude dos Tempos. Então esse livro, para quem quiser dar uma conferida nessa situação, página 291, 292. Então, olha, está falando alguns nomes. Benjamin F. Johnson, Zina Huntington, quem mais que está ali? Ele está falando o nome de várias pessoas que viram o rosto do Joseph, ou a voz do Joseph, ali no Brigham Young. George K. Kennon, o Wilford Woodruff. Tá, então essas são pessoas... Agora sim, o que vocês, membronitas, acham que aconteceu? Essas pessoas realmente viram semelhança de Joseph? Será que o Brigham Young soube manipular a situação para parecer com o Joseph? Por exemplo, tem gente que imita a voz do Lula, do Bolsonaro. Será que ele conseguiu imitar de uma forma não muito forçada para parecer com o Joseph falando, para sensacionalizar o sentimento ali das pessoas que estão ouvindo, ou não? Tô levantando possibilidades aqui. Vocês acham que realmente o Joseph, ele apareceu ali, né, o semblante dele realmente e a voz dele realmente apareceram em Brigham para confirmar que ele sim deveria ser o sucessor da igreja? Desses nomes aqui que eles falaram, né, eu ia gostar de saber que alguém que seguiu o Sidney Rigdon ou James Strang ou qualquer um dos outros que esteve nessa reunião que confirmasse essa situação. Vamos dizer assim, um fulano de tal estava ali nessa reunião,
Na época ele era a favor do Brigham, mas de repente depois ele desviou e foi para a igreja lá do Sidney Rigdon, por exemplo. Mas mesmo indo para a igreja do Sidney Rigdon, ele falasse assim, não, cara, pior que é verdade, cara. O rosto do Joseph e a voz dele tava assim muito no Brigham Young, cara, isso aí não tem como negar. Cara, se tivesse uma pessoa dessa falando um registro confiável desse, eu levaria um pouco mais a sério essa questão. É muito fácil, por exemplo, né, membros da igreja, como hoje em dia muitos membros da igreja prestam testemunho afirmando a veracidade de muita coisa que a gente sabe que não é verdade, né? Então sim, pode ser que muito das falas foi manipulado, muito da situação pode ter sido manipulado, né? Ou muito simplesmente as pessoas às vezes falando o que tá ouvindo os outros falarem, olha ali, ele falou que o Joseph estava falando, realmente, né, parecia mesmo o Joseph e tal, e de repente dão uma aumentada na situação. É o que eu imaginaria acontecendo nessa situação. Se vocês têm algum comentário sobre isso, deixa aí pra gente saber. Mas enfim, então oficialmente o Brigham Young foi apoiado como, né, o próximo presidente da igreja, então o segundo presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em 27 de dezembro de 1847. 3 anos e meio aí depois do falecimento de Joseph Smith. Agora, outra questão aí que essa acho que é a mais curiosa que eu tenho para saber a opinião de vocês, meus membronitas. Se o Joseph tivesse levado um tiro e ele não tivesse morrido na hora, e vamos dizer assim que o John Taylor e o Willard Richards chegassem lá, era Willard Richards, acho que era, né? Chegasse lá, falar com ele, tal, né, tá morrendo, tal, e o Joseph, nas últimas palavras dele, eles perguntassem, daí, quem que deve te substituir como presidente da igreja e continuar comandando, né, essa obra de Deus aqui na Terra? Diz aí pra gente, Joseph, antes de morrer, quem vocês acham que o Joseph ia falar? Qual nome vocês acham? E eu tenho a minha opinião aqui. Dá uma pensadinha de vocês, vou dar um tempo aí pra vocês pensarem, pra vocês não serem influenciados pela minha suposição. Joseph tá morrendo, levou um tiro, chegou lá, né, o John Taylor, o Willard Richards. E aí, Joseph, quem que tem que ser? Pá, Joseph disse um nome. Que nome que é esse? Eu diria, hoje, que o Joseph ia falar que ia ser o Joseph III. Mas, como o Joseph III tinha 11 anos, o Joseph talvez não tinha nem ideia se ele ia ser um, né, tipo, um bom líder ou não. Eu acho que o Joseph ia falar assim, Sidney Rigdon vai ser o regente, tipo o período regencial ali do Brasil, né, o Dom Pedro II tinha quantos anos? 8? Alguma coisa assim, né? E ele não podia assumir na hora, então eles colocaram um regente para ir o quê? Treinando o Dom Pedro e segurar a barra até o Dom Pedro ficar maior, né, e poder assumir enfim, o reinado ali do Brasil. Eu acho que ia ser mais ou menos a mesma coisa. Eu imagino assim, Joseph falando, vai ser o Joseph III, mas o Sidney Rigdon vai assumir até ele ter capacidade, sei lá, até ter 18 anos, por exemplo, e de assumir a igreja. Enquanto isso, o Sidney vai treinando ele, e depois que o Joseph III assumir, o Sidney vai ser o primeiro conselheiro dele. Porque, cara, o Sidney Rigdon tava junto com o Joseph em altas paradas, cara. O negócio do banco lá que deu errado, os dois fugiram junto. O Sidney tava sempre junto com ele. No Pichi Pena. Mas é isso, meus membronitas. Deixa aí nos comentários a resposta de vocês sobre essas questões que eu levantei. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!